Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação. Bom, vamos falar um pouquinho então de storytelling e empatia hoje, né? E gostaria muito que todo mundo participasse bastante, tá? Porque nem tudo que está aqui é verdade absoluta, enfim, é uma ideia aí que pra gente compartilhar juntos. Só que antes de começar os conceitos, o que eu quero? Contar um caso para vocês. Uma história. Era uma vez, então, né, uma mulher que ela era super cheia de vida, super cheia de alegria de viver, etc, né? Aos 21 anos, ela se formou na Faculdade dos Sonhos, né? 2 anos depois, ela se casou. E, além de ser uma pessoa extremamente encantadora, que todo mundo gostava, alegre, né, de estar próximo dela, apesar de tudo isso, ela era uma pessoa extremamente preocupada. Ela era muito estressada, ela era uma pessoa que ninguém podia falar com ela, que ela já, né, se sentia mal, enfim. E assim, o excesso de preocupação, o excesso de estresse fazia com que ela não conseguia impor limites para ninguém, tá? Nem para ninguém em volta dela, ninguém no trabalho, nem para ela mesma, então ela não conseguia dividir trabalho, pessoal, nada disso. E o que aconteceu? Depois de um tempo, ela estava casada, né, uns 2 anos mais ou menos que ela estava casada, ela começou a passar mal. E ela começou a sentir fortes dores de cabeça todos os dias, né? E aí, essas dores foram aumentando, eram idas e vindas pelo hospital e nada de melhorar, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém conseguia descobrir, uma hora era enxaqueca, outra hora, enfim. Até que um dia, né, numa madrugada, ela estava na casa dela, ela foi tomar uma medicação à noite para ver se aquela dor passava. E a última coisa que ela lembra é de ter pedido socorro, porque o copo que ela foi beber, a água caiu da mão dela. E ela perdeu todos os movimentos de um lado do corpo. Ela foi socorrida, ela foi levada às pressas para o hospital. Chegou lá, a equipe médica foi levar ela para dentro e tal, e aí nisso ela teve 5 convulsões seguidas, né? Segundo a equipe médica, é difícil uma pessoa que tenha 3 convulsões seguidas sobreviver. E com isso ela caiu em coma. Ela entrou em coma e ficou na UTI. E toda a família, assim, desolada. O marido recém-casado, enfim, ficou super complicada a situação. Então a família acompanhou, né, tudo isso, e extremamente preocupado com o que poderia acontecer com ela, porque ninguém conseguia explicar uma jovem de 23, 24 anos ter tido um AVC, porque foi esse o diagnóstico que ela recebeu depois de um monte de exame, né? E depois que ela passou por tudo isso, e a família acompanhando por um fio, se não sabia se ia morrer, se ia sobreviver, enfim, ela passou alguns dias em coma e ela acordou. E no dia que ela acordou, ela conta que é como se ela tivesse tido um suspiro de vida, né, enviado por Deus, e Deus falou assim pra ela, não é sua vez ainda, né, volta lá e faz tudo diferente. E aí eu vou continuar essa história no fim. Então, o que é storytelling? Tá? Storytelling é justamente a arte de contar história, é a capacidade que as pessoas têm de contar uma história que seja relevante para alguém, né? Mas usando alguns artifícios. No caso, por exemplo, eu comecei aqui contando uma história para vocês e o único artifício que a gente tinha era uma imagem e um áudio, né? Então, sempre que você tiver artifícios para contar uma história, ela já é considerada uma storytelling. É um conceito de 2003, tá? E ele, o objetivo principal dele é trazer o interlocutor para o lugar da pessoa que viveu realmente essa história. Então, por isso também a questão da empatia, né, que a gente vai abordar um pouquinho. Aqui estão um pouquinho algumas marcas que utilizam storytelling e por que elas são lembradas facilmente como utilizadoras, né?
Porque elas têm essa capacidade de se relacionar muito forte com o consumidor, ou seja, elas criam um forte vínculo com o consumidor. Então, normalmente, o storytelling serve para isso, para você criar um vínculo com o consumidor e o consumidor fazer a compra da sua marca, pura e simplesmente pelo inconsciente, né? Então, aqui eu coloquei alguns cases para mostrar para vocês também. Se alguém já viu esses cases, é só rever, né? Mas se não viu, é legal, vai ser uma novidade aí para vocês. A Catarina Coca-Cola também é... Sim, é que eu pus um case dele, por isso que eu não pus lá como marca. Ao sentimento, né? Então ele tem que atingir as pessoas de alguma maneira e é por isso que ele é muito utilizado. Então, para que ele serve especificamente? Principalmente para promover negócios e marcas, que é totalmente diferente de fazer uma venda direta, porque o storytelling você vai fazer algo mais persuasivo, a pessoa vai comprar e ela não vai nem saber por que ela está comprando, enquanto na venda direta você é mais incisivo. Então, você faz a publicidade diretamente para aquilo, tá? Então, para você ter uma ideia sobre essa questão de promover negócios e marcas e tal, tem um outro case que eu vou apresentar agora, também ficou muito famoso na época, e é uma marca que até hoje trabalha com storytellings muito bons. Vê se eu consigo apresentar na tela desde o começo.
Sorry, isso vai dar. Amor, eu te respeito, eu te admiro. Você tá muito, tipo, carregada. Eu acho que você precisa de um tempo pra você. Aproveitar a ocasião. Compra presente pra você. Spa. Oh, eu pesquisei demais, amor. Juro, não foi fácil. Compra 4 dias, linda, gatas. Mas sozinho? Você vai me despachar? Como você tá estressado? Você precisa de um tempo pra você. Vamos me dar, vamos me dar. Oi! A gente tá curtindo muito aqui no spa, tá tudo muito bom, né? Vocês nem imaginam. Olha que legal, a gente tem os tratamentos, massagens, é muito bom, né? Realmente tá maravilhoso aqui. Meu Aprecie com moderação. Calma que ano que vem vai ser ainda melhor. A gente vai estar aqui de novo e vai estar todo mundo junto. Dá uma olhada embaixo do sofá de vocês e Gente, a Heineken levou 6, né? Tá Champions Final 2017. Esse case é maravilhoso, eu adoro. Enfim, como fazer o storytelling? Ele não tem uma regra, né? Ele tem, assim, alguns itens, né? Mas, principalmente, você tem que gerar uma experiência positiva para o cliente, né? E é por isso que ele vai querer consumir a sua marca. Então, você tem que emocionar, principalmente, tocar no emocional, né? Entreter é muito bom. Então, se você puder, por exemplo, usar de artifícios como desenho, né? Animações, vídeo, áudio, pode falar. Falta 5? Ah, não. Mas persuadir, enfim, você gera empatia, né? Aí, uma história interessante, você tem aí um vocabulário adequado, emoções e sentimentos universais, ou seja, você tem que falar com a pessoa da forma correta, você tem que emitir esses sentimentos, fazer com que a pessoa sinta aquilo junto com você, tem que ter um enredo inteligente, provocativo, ou seja, você tem que ter uma história com começo, meio e fim, filmes, séries fazem muito bem isso, tem que ser genuíno, ou seja, contar sempre a verdade, né? A reação do público é muito importante, então observar cases iguais com marcas concorrentes, enfim, e o suporte audiovisual, outros suportes, tá? Por que eu digo do genuíno? Tem aqui um outro case, mas aí a gente passa rapidinho por ele depois no LinkedIn. Aqui tem um case da Coca-Cola, como são aí 3, 4 minutos, eu vou passar ele reto, depois qualquer coisa vocês assistem, mas é bem interessante também, que é essa questão de falar corretamente com o público, né? Essa daqui é um case do LinkedIn também, storytelling via texto. E aí deu maior polêmica, porque as pessoas estavam questionando o uso de storytelling hoje no LinkedIn, ou então falando, viu, mas essa pessoa nem de ônibus anda, como que ela publica um negócio desses? Ela com certeza nem presenciou isso. Enfim, né? Então, a empatia, ela é a capacidade psicológica que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro na mesma situação. Isso é muito importante, não é qualquer situação, tá?
E aí, o que o cliente quer? Ele quer justamente ser ouvido, ser atendido e ter a sua dor resolvida. Então, o tempo todo é uma relação empática. A gente precisa se colocar no lugar dele para poder entender o que ele está fazendo, o que ele gostaria, né? E aí, a gente tem que sempre se perguntar, a gente está fazendo isso da melhor maneira? O tempo todo a gente faz essa pergunta. Porque a empatia ela não é fácil de ser praticada e não existe forma certa ou errada. Você tem que tentar sempre fazer o melhor. Então, dentro da transformação digital, né, existe aí todo um paralelo, né, não sei, que as pessoas pensam, que é essa questão da eficiência que a automação traz para a vida das pessoas versus o desempenho humano, né? E esse cientista, por exemplo, ele traz uma frase que é muito interessante, que é a tecnologia da inteligência artificial precisa aprender com o ser humano. Porque o ser humano, ele gosta de calor humano, né? Então, ele valoriza as experiências de interação. Quanto mais inspirador, mais lúdico, mais emotivo for, independente se do outro lado tiver um robô falando, melhor, né? Então, aí só finalizando, lembra um pouquinho da história que eu contei no início para vocês? Então, essa mulher hoje, ela tá bem melhor, né? Ela se recuperou, os movimentos todos dela se recuperaram, ela vive bem, ela aprendeu muito com essa lição, então hoje ela já não se estressa mais, ela já não se preocupa tanto, ela conseguiu equilibrar bem o lado pessoal com o emocional, enfim, e ela trabalha muito próximo de vocês, tá? Então é por isso que eu resolvi contar um pouquinho da minha história, que hoje sou eu, essa pessoa sou eu. E por que eu quis apresentar essa história para vocês? Justamente para mostrar que o storytelling é possível com qualquer coisa, né? Com uma história pessoal, com uma história de uma marca, você consegue construir isso de qualquer maneira, desde que você envolva as pessoas. É isso. O Natal aqui é bom, só que a gente nunca assistiu. Nunca se assistimos um Natal aqui. Papai Noel? Noel não me tocou não, sim. Pulou assim alto. Eu já vi, mas não lembro muito mais não. Faz tempo já que eu vi. Só vi daqueles pequenininhos. A roupa dele é vermelha. Azul. Ele mora na Betanha. Quem? O coisa. Meu Deus, meu que chama? Papai Noel. Ele vem no camelo. Mas ele vem de carro, né? Não? É, nesses interior. E ele meteu um grito. Ho, 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 ho. E aí nós gritar também. Querido Papai Noel, sou o Ronaldo. Queria lhe pedir um lugar para brincar de bola.